Hoje, 22 de julho de 2026, nós vamos passear no encontro de número 282. Mas antes, como sempre, elevando o nosso pensamento na nossa tela mental, neste momento, a imagem de Jesus que conhecemos. Aí está Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Como se estabelece em nossos corações a calma, a ternura, a fraternidade. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo do aprendizado. Muito obrigado. Obrigado pela presença desses irmãos amigos que sempre nos ajudam, nos auxiliam e nos amparam. Muito obrigado. Nossa gratidão, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Conforme havíamos falado, eu não sei se todos, mas aqueles que assistiram à palestra da Alzira, de número 12, e aqueles que puderam, de alguma maneira, assistir alguns trechos do encontro lá de Sacramento, nós gostaríamos de fazer um pequeno comentário a respeito. No vídeo, se observaram o detalhe, para que vocês possam verificar como funciona a sintonia e como a espiritualidade trabalha. Se observaram no vídeo, falou Alzira de planejamento reencarnatório. Falou de ambientação reencarnatória. E nós havíamos comentado sobre isto aqui na quarta-feira. Então vejam como a espiritualidade trabalha. Eu não combinei nada com a Alzira, nem a Alzira combinou comigo. Certo? O fluxo trabalha desta forma, dessa maneira, o fluxo espiritual. Eles, os amigos espirituais, conduzem o trabalho e vai acontecendo assim. Não só nós aqui falávamos a respeito de planejamento e de ambientação reencarnatória, que é uma coisa severa e que as pessoas ainda não querem admitir, muitos não admitem, mas é problema de cada um. E não só aqui como lá, mas em outros locais aonde o método evangelização de espíritos está funcionando, trabalham da mesma forma. Há uma corrente espiritual auxiliando a todos nós. Eu falei a todos nós. Mas tem um detalhe importante que eu inclusive cansei de falar esse final de semana não me lembro agora, com algumas pessoas. Há um detalhe muito importante. Eu falei com todos nós. Mas, para que isso aconteça com cada um de nós, há um processo que nós falamos também aqui na quarta-feira, talvez não com as mesmas palavras, que é muito importante. Está no Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aí é que está o grande detalhe. E nós falávamos aqui que muitos ficam aguardando. Não, vai ser melhor, mas não está fazendo nada para que isso aconteça. Se você não constrói a casa, você não vai morar na casa. É preciso construir para que você more na casa. E assim acontece também com os fatores espirituais
e com aquilo que nós desejamos espiritualmente que venha a acontecer, né, para a nossa melhora ou outro detalhe quaisquer que seja. Muito bem. No encontro da evangelização de espíritos que aconteceu lá em Sacramento, no dia a partir do dia 17, mas antes de falar do encontro, me lembrei agora. Você vai se recordar. Quem viu o vídeo vai se recordar. Recordou? Nesse livro, Os Mensageiros, há um capítulo intitulado, que é bom quem tenha o livro que leia para ver como acontece, intitulado A Queda de Otávio. Lembra que Alzira falou sobre isso? Eu estou falando deste livro, Os Mensageiros, de André Luiz. Então, um capítulo, A Queda de Otávio, para ver como acontece a queda em um planejamento reencarnatório que fora feito e não cumprido. O que acontece depois? A coisa é séria. Quem tiver o livro, que leia. Quem tem o livro? Os Mensageiros. Eu acho que eu tenho. O Maxwell sei que tem. Acho que eu tenho. Mas é na internet. Nós estamos estudando esse livro toda quarta-feira, às 13h30. É um grupo de estudo só os livros mensageiros. Está no final já. O Cid lembrou bem. Quem não tem e tem internet, vai na internet que vai encontrar o livro. E procura lá o capítulo, A Queda de Otávio. O título do capítulo é esse mesmo. Muito bem. Falando agora do encontro que aconteceu, o encontro de evangelização de espíritos, que aconteceu em Sacramento, agora no final desse mês, nós pegamos alguns detalhes da abertura. Quando Alzira, na sua palestra, falava do ser espírita cristão. Ou você realmente é um ser espírita cristão, ou fica no materialismo. Ser espírita, você pode ser, mas você é ser espírita cristão? Quando és um cristão, é que você está procurando se esforçar para seguir o Evangelho. Ou senão você fica com materialismo. E olha que nós temos falado muito sobre materialismo aqui. A coisa é muito séria. Foi comentado também a respeito das parábolas. Não é à toa que surgiu esse livro. Ele não surgiu por um acaso. Nada acontece por acaso. Foi comentado, não é? o que contém as parábolas de Jesus. Não é? Os ensinamentos ali realmente são muito nobres e profundos e servem para qualquer época, como nos fala Joana de Ângeles. Tudo isso vem aquele outro comentário falando da fidelidade a Jesus, que automaticamente fala do ser espírita cristão. A fidelidade a Jesus. Muitos se dizem espíritas e fiéis à doutrina espírita, mas é um engodo para consigo mesmo, porque quando você vai verificar, o elemento, o indivíduo, não está realmente conduzindo os seus passos como um espírita cristão. E eu conheço muitos. Essa é a realidade dos fatos. Essa é a realidade dos fatos. E nós vamos ver mais adiante, quando eu pegar ali o Palavras de Vida Eterna. Aí ela falou também, isso é bem interessante, depois
escutem na abertura do encontro. O tempo que nós queremos viver já passou. Percebeu? Perceberam? O tempo que nós queremos viver já passou. Ou você trabalha no tempo de hoje, que é 2026, ou você trabalha se atualizando, ou você está obsoleto, como nos fala Joana de Ângeles. Não há novidade. Só há uma lembrança para que nós venhamos a despertar. Essa é a realidade dos fatos. E não adianta, porque ninguém consegue fugir. Você não foge do tempo. Não tem como. O tempo passa. Você o acompanha ou não. Mas se você não acompanhar, aquele tempo que você quer viver, tem o exílio. Em vários mundos, aonde você poderá passar a viver, sem problema algum. Falou muito da casa espírita. O que nós temos falado, né? Casa espírita. Casa espírita precisa se atualizar, precisa viver o momento que nós estamos vivendo. E as casas espíritas estão ficando totalmente obsoletas, inclusive aqueles que a frequentam e aqueles que fazem lá as suas palestras, as suas orações, porque não se atualizam. Pararam no tempo, estão estagnados. Eu falei, estão estagnados, obsoletos. Você duvida? Então leia Joana de Ângeles. A coisa é séria. Diga. Tem muita casa espírita que quando usa essa palavra atualização, eles remetem logo à tecnologia que tem que ser usada na casa espírita. E essa atualização não é tecnológica. Essa atualização é uma atualização moral do planeta que já está regenerado. Você vai usar a tecnologia para te ajudar. Mas, então, ele fala assim, você tem que estar atualizado, você precisa. Aí usa a parte tecnológica todinha na casa espírita, mas o método é o mesmo, de o século XIX. Pois é. Aí atualizou. Aí é problemático, né? É isso que eu estou tentando dizer. A época é de atender às necessidades do espírito. Isso. Isto não é novidade, porque eu me lembro bem, ficou marcado em mim, uma mensagem de Viana de Carvalho, que eu gosto muito, o primado do espírito. O primado é do espírito. E as pessoas, os espíritas, continuam trabalhando como se pessoas humanas fossem, como se fossem o corpo. Problema sério, né? E o primado é do espírito. Eu tenho que olhar para vocês como espírito. Eu não olho para vocês como o corpo que vocês estão, como corpo físico. Eu olho e estou falando com o espírito. Estou falando com você. Você é alma. Porque o corpo sem a alma está inerte. Não diz nada. Falou justamente aquilo que a gente já sabe, né? O homem no mundo e o homem do mundo. Pois é. O homem continua sendo do mundo. Aliás, Jesus já falava isso. Né? Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Meu reino Palavras do mestre. Meu reino não é deste mundo. Pois é, também. Eu venci o mundo. Também. O tempo de renovação chegou. É preciso assumir as responsabilidades. Perceberam? O tempo de renovação chegou. É preciso assumir as responsabilidades. Significa dizer que você fez um processo reencarnatório e você não está assumindo as responsabilidades para a época que
está vivendo. Para o momento que você está vivendo. Porque é um momento único no planeta Terra. Acabou. Acabou. Se você não assume as responsabilidades para com você mesmo, você não está assumindo para com mais ninguém. Você está enganando a todos e principalmente porque você se engana. Que coisa séria, né? E as pessoas não percebem isso. E a responsabilidade do momento, como nós estamos vivendo a era do Espírito, é para com a alma, para com o Espírito. O que significa dizer que se você está apegado a fatores da materialidade, você vai, como diz no ditado popular, morrer na praia. E tem um detalhe que eu ouvi. Não tem vaga no Hospital Esperança. Acabou? Ok? Está sem vaga, está cheio. Ixi, mano, eu vou para onde? Não sei. O inferno. Estou brincando, viu? O inferno é cada um que cria para si. Não tem vaga no Hospital Esperança. É sério o assunto. Está cheio. Mas não pode E continuar. olha que não é um hospital pequeno. Tem 1 quilômetro de extensão. Não pode construir mais uma alazinha, não? Pois é, de repente Eurípides deve estar tratando disso. Então tá bom. O tempo chegou de ressignificar a existência. O tempo se esgota. Ressignificar a existência. Ou seja, ou você muda, ou então você se destina para onde você desejar. O problema é teu. O problema é teu. O problema é de cada um de nós. A coisa é séria, né? É muito sério. Viver o tempo presente é tudo que estamos falando. Aí foi dita uma frase bastante interessante, né? Entendamos, a memória do dinossauro não me pertence mais. Faz entender? A memória do dinossauro não me pertence mais. Olha só, penetra na profundidade dessas palavras. Você não está mais naquela época. Você está vivendo a época de hoje, de 2026. Você está vivendo a época no final de transição planetária do planeta, de provas e expiações. Você quer ficar com a memória do dinossauro? Fica. Tem vaga, né? Está cheio, sei. O Quirón está lá, à espera de muitos. E não são poucos, não, porque já estão indo para lá. E é um planeta primitivo. Que coisa séria, né? O materialismo tem engessado o poder de amar. O materialismo tem engessado o poder de amar. O que significa dizer que quando você está dando margem ao materialismo, você não está amando a você mesmo. Que coisa séria, né? Porque você está se desconhecendo como o espírito que és. Está dando margem a ser o corpo que você está hospedado. O corpo que você está hospedado vai para o cemitério daqui a pouco e a vida continua. Então você não está se amando. Por que você não está se amando? Porque você está esquecendo que o único tesouro que você leva é o tesouro do conhecimento, da moralidade, da fidelidade
ao Evangelho. A coisa é séria, né? Então é isso. Que coisa, né? Assistam a abertura da Alzira. E vou dizer mais. Eu estou achando que a Alzira até está boazinha ultimamente. Porque às vezes que eu fui a Sacramento participar dos encontros, hoje ela está fazendo um encontro mais explanando como ele deve ser trabalhado, a evangelização. Tanto é que está fazendo os encontros no Colégio Allan Kardec, em torno de 300 pessoas só. Os encontros eram feitos na escola Eurípides Barçanufo, com muito mais pessoas. E a Alzira era bem contundente mesmo. E em determinado momento também, no grupo que nós nos encontrávamos, por alguns momentos, nós tínhamos reunião com ela, o nosso grupo e ela. E muitas revelações ali foram feitas. A coisa é séria. E ao longo da semana, como sempre tem me acontecido, eu recebo convites e eu vou procurar o que diz o convite. Eu continuo com aquele livro, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Eu sei, é bem velhinho, tá certo, né? Mas o conteúdo é bem novinho. E nós temos uma página que fomos convidados a trazer, intitulada Diante do Conformismo. Prestem bem atenção e relacionem com tudo que nós falamos na quarta-feira passada e que acabamos de falar agora. Diante do conformismo. Emmanuel vai trabalhar em cima de palavras de Paulo, que diz o seguinte, palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo. E então Emmanuel nos traz os seguintes esclarecimentos. Há conformação e há conformismo. Prestem bem atenção a isto. Conformismo é um sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Está falando de materialismo aqui, viu? Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Está falando de materialismo. Impressionante, não? Conveniências humanas é o que temos falado quase todas as quartas-feiras aqui. E os indivíduos não estão percebendo isso. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem.
Alguém falou, Quaresma, você está falando demais do materialismo, é verdade? É? Pois é, eu digo. Alguém disse que você estava muito contundente, com muita energia sobre isso. É verdade? É verdade. Pois é. Manda alguém ler um pouco mais. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Perceberam? A clandestinidade aos ensinamentos do Mestre. Aquilo que dizem que estão fazendo e que não é verdade. São hipócritas consigo mesmos. Problema sério, né? Eu conheço muitos assim. Mas só podia conhecer, né? Tanto tempo dentro da doutrina espírita, só podia conhecer. Adotam exterior irrepreensível nos templos, e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Perceberam? Perceberam? É você que dá anuência àqueles que te chegam, que dá anuência aos familiares que te exploram, que dá anuência aos familiares do que eles querem, e não o que você está querendo, e você vai e faz. Quer que eu leia de novo? Vou ler. Adotam exterior irrepreensível nos templos, e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Inconfessáveis para aqueles que te conhecem, para com você mesmo. Porque você diz uma coisa, mas faz outra. E agora? E agora? Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Emmanuel. Aqueles que falam no Quaresma, falem agora. Eu disse aqueles que falam no Quaresma, falem agora. Materialismo é abismo. Não tem outra condição. É abismo da imoralidade. Você é espírito, você é alma, você não é corpo físico. Faço-me entender? Muito bem. Nova era da doutrina espírita. Então agora nós vamos entrar no processo reencarnatório. Certo? Nós vamos passar por vários tópicos até chegarmos realmente na cirurgia, no processo reencarnatório. Certo? Nós vamos caminhar até chegarmos realmente onde o processo
tem a sua ênfase total. Então, é como se fosse um preparo para a cirurgia, certo? Nós vamos caminhar por esses tópicos que aqui estão. Está vendo? Olha aqui. Nós temos para aí mais de 200 slides a serem vistos. E aí que vamos caminhar bastante, né? Pode ser até que ao longo do processo eu ainda ensina mais alguns slides. Vamos ver. Tópico é o tópico primeiro, certo? Nós já vimos isso que está aqui. A evangelização de espíritos é um método claro que define para o espírito um pensamento amplo e reflexivo. A Michele falou sobre isso. Entregamos com a mais alta estima e apreço essas páginas que por nós foram analisadas, contemplando nelas o porvir de luzes que nos aguarda. Bezerra. Bezerra faz parte da equipe de Eurípides Barçanufo, certo? E ele nos traz esse esclarecimento. Comentando, vocês viram a Michele, no local que ela se encontra, em Tupã? É uma pequena cidade do interior de São Paulo, né? Mas lá o método de evangelização de espíritos está mais difundido do que nas capitais, pelo interior. É interessante isso, né? Parece que no interior há mais humildade para assimilar a atualidade. Impressionante, não? A lucidez para todos se faz pela via do aprendizado, colhendo os conhecimentos devidos, pois sem os quais fica o ser impossibilitado de criar novos discernimentos, permanecendo no mesmo quadro mental. Esta permanência o coloca defasado na sua ambientação, excluindo a sua participação em eventos atualizados no tempo, pois não conseguirá ver as novas luzes, as quais o promoveria espiritualmente, dando-lhe, inclusive, o poder de olhar o dia seguinte com radiosa iluminação, indicando-lhe passos, caminhos e eventos mais promissores. Um amigo. Essa mensagem nós recebemos quando começávamos os nossos encontros. Uma mensagem que eu recebi de um espírito amigo, e eu calculo, severamente eu calculo que ele faça parte da equipe de Eurípides Barçanufo. Porque nós recebíamos também algumas mensagens lá, quando íamos participar do encontro, que nós chegávamos sempre cedo, né? E entrávamos na área do encontro cedo, e ali na mesa nós percebíamos a presença de amigos espirituais e recebemos algumas mensagens ali. Isso aconteceu, olha aí, no dia 3/7 de 2018. 2018 foi quando nós começamos os nossos encontros. Perante a reencarnação, Emmanuel, está neste livro esta mensagem. Não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita. Reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Perceberam? Aí está. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. Já sabes o que foste na experiência? Mais ou menos. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste
para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Temos falado bastante disso, né? Quando falamos de materialismo. Perceberam? Está fazendo a união das coisas. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. O que significa dizer que você fez um processo reencarnatório para a tua evolução, para te consertares daquilo que não presta, para eliminares tendências imprestáveis. Fizeste um processo reencarnatório para a tua evolução espiritual. Aí está. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos a queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Emmanuel. O que ele falou, Emmanuel? O que ele falou, Emmanuel? O que Emmanuel nos mostra? Tudo que temos falado aqui. Tudo que temos comentado a respeito do processo reencarnatório. Do planejamento que fizemos. Daquilo que temos necessidade de agir. De tudo que falamos ainda há pouco. É só entrelaçarmos tudo. As palavras podem ser diferentes, mas o destino é o mesmo. Nossa querida Joana, Joana é muito difícil. Eu não entendo Joana. Ouvi isso muitas vezes. Na casa espírita. Impressionante, não? Mas olha só, eu acho que é justamente porque ela está falando sobre o planejamento reencarnatório. Pois é. Sim, é verdade. É por isso. É verdade. Que aí, quando você lê Joana e vê a evangelização, você, junta tudo. Aí É tu verdade. entende. A bênção da reencarnação. Considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Temos feito isso, Graça? Na medida do possível. Demorou a falar. Não, fala. Demorou. Pensando, né? Demorou. Não, eu vou responder porque Não. não ouviu. É isso que temos que fazer. Todos nós temos que fazer isso. Mas você acha que nós estamos fazendo isso a contento? Não. De acordo com a possibilidade de cada um, né? De acordo com a possibilidade, não. De acordo com a vontade. Porque possibilidade existe.
A possibilidade está presente. Mas- Sabe onde a possibilidade está presente? Na vontade, Na vontade, mas sabe aonde? no conhecimento. A possibilidade está presente pelo planejamento reencarnatório que fizemos, Sim. pela memória existencial que está aqui presente a esta personalidade. Agora, aproveita quem quer aproveitar. A maior parte não aproveita a sua memória existencial. Ainda esse final de semana, estivemos falando isso com a minha nora, que estava lá em casa. Estávamos conversando a respeito disso. Porque ela está passando por determinadas dificuldades, determinados problemas. Aquela que estudou conosco lá na cena. Estávamos falando disso. O que ela precisa realizar para permitir que a sua glândula pineal esteja capacitada para receber as inspirações, as mensagens do seu guia espiritual. E a maior parte dos espíritas não se ligam nisso. Então a memória existencial para eles fica esquecida. E é por isso que grande percentual vai voltar para o exílio. Porque não presta atenção nisto. Se você não está com a tua antena preparada, o teu receptor não está preparado para uma boa sintonia, você não vai receber a orientação do seu guia espiritual, nem de outros espíritos que possam querer te ajudar. Porque a tua glândula pineal está ofuscada, está em sintonias outras, de acordo com o teu sentimento, com o teu comportamento, com a tua postura, enfim. E aí, sabe o que acontece? É tudo o que nós estamos falando. Você vai dar mais margem à materialidade do que à espiritualidade. Porque a espiritualidade não vai conseguir sintonia com você. A tua glândula pineal está noutra sintonia. Então você não recebe. A tua memória existencial praticamente fica esquecida. E você pensa que está tudo bem. Sabe por quê? Porque está se deleitando com os prazeres e as ilusões da materialidade. Eu resolvi isso, eu fiz aquilo. Tudo bem. E depois? Você não é isso? Você é espírito, você é alma. Não malbaratos os ensejos de aprendizagem através do jogo do prazer insaciável, mantendo a certeza de que o tempo é amigo daquele que o utiliza com sabedoria, tornando-se adversário silencioso de quem o gasta na inutilidade. Perceberam? A reencarnação é tesouro de elevado significado e grandioso valor. Joana de Ângeles. É interessante que quando você começa a estudar e você verifica esse chamamento, você vê, olha, se você continuar com esse apego material, você vai se dar muito mal. Se você continuar com essa tua historinha, você vai se dar mal. Essa tua história vai te jogar no buraco das bruxas. A coisa é séria. Coisa séria. É um despertar que todos nós precisamos ter. Você não pode ficar submetido a ideias alheias. Você é um ser que está caminhando para a individuação. Então você precisa se afastar da materialidade o mais possível. E você reencarnou para isso. Você reencarnou para isso. E não para saciar a vontade de um, de outro e esquecer o teu planejamento reencarnatório. Esquecer o que está montado na tua memória existencial.
para esta personalidade que você está assumindo no momento? Coisa séria. É preciso pensar nisto. E é isso que você falou, de certa forma. Os espíritas falavam tudo aquilo que eu disse a respeito do livro de Jonas por não entenderem, por não estudarem de forma devida e entenderem a codificação. Passaram pelas linhas do livro dos Espíritos, passaram pelas letras. A coisa é séria. Espírito que tem que resgatar o homem da matéria. O que está te falando, Deus? O que está falando? O que está falando? O que está falando? Lázaro? Tem que fazer com que o homem não fique aprisionado à materialidade. É simplesmente isso, tá? Lázaro falou isso. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria, Lázaro. O sangue resgatou o espírito. O que significa isso? Sacrifício de Jesus, sacrifício do Cristo. O sangue resgatou o espírito. Você reencarna para ir se libertando da ignorância, para ir tendo o aprendizado devido. Então, chega um momento em que esse teu aprendizado tem que funcionar no homem. O espírito tem que resgatar o homem da matéria. Então, nós, hoje, na época que estamos vivendo, que é o ápice da regeneração. Oi? A transição. Da transição planetária para irmos para a regeneração, você já tem capacidade suficiente para, reencarnado na personalidade que se encontra, não ficar submetido à materialidade. Isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho. Não é de hoje, né? Porque quando o Evangelho foi editado, já estávamos na transição planetária plena há aproximadamente um século. Está na Gênesis. Deu para entender? Porque então Lázaro nos falou isso? Então você que está hoje reencarnado, se libere da materialidade e faça com que o homem seja resgatado. Você não se deixe manusear pelo prazer e pela ilusão. Aí está. Aí está. Veja, isso 1864, quando foi editado o Evangelho, não é isso? 1864. Nós estamos em 2026. Então isso daqui, para hoje para nós, fala com muito mais força. E você? E você, espírita? Ainda se deleita com prazer? Ainda se deleita? O outro me chamou, vou tirar férias. Não, depois eu vejo isso, né? Você sabia para onde você pode ir com essa tua ideia? Não? Planeta Quiron. Depois você procura saber onde fica. Uma coisa séria. Você duvida?
Você duvida? Vocês duvidam? Procurem ler os exilados de Capela, do sistema Capela. Mostram perfeitamente o que vai acontecer com aqueles que ainda vivem a ilusão da materialidade. Mostra perfeitamente, pois eles vieram para cá. E o planeta que eles estavam vivendo, aquelas almas, aqueles espíritos, estava na mesma fase que nós nos encontramos hoje, mas não dava mais. Então vieram para o planeta Terra primitivo. Como aqueles que estão aqui no planeta Terra hoje estão indo para o Quiron e para outros mundos também nessa mesma faixa. Problema sério, né? Parece. Eu posso dizer que o alfabeto divino posso chamar de ciência cósmica? Não entendi. Posso dizer que o alfabeto divino pode ser chamado de ciência cósmica? De quê? Ciência cósmica. Sim, mas é. O Evangelho é isso aí. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A doutrina espírita é isso aí. Ao nível que nós nos encontramos. Né? Porque nós estamos no fundamental. Rudimentar mesmo. Porque quando chegar lá no nível superior é muito mais. E que não dá, nós não temos ainda nem noção de como de como acontece. A obra do Pai é contínua e progressiva, Bezerra. Tomando cuidado danado com a caneta aqui, porque ela está misturando tudo. Essa é a bateria. Não é não. A bateria está boa, a pilha está boa, já estive vendo. Eu estive mexendo nela, mas ainda não consegui acertá-la como queria. O trabalho de educação do espírito urge para todos que desejam se envolver nesse afã de luz que esclarece e ampara os irmãos com desejos ardentes de crescer para alcançar novos degraus na sua escalada evolutiva. O nosso desejo e dos demais servidores do Mestre é que a Terra se transforme em um mundo mais feliz, harmonizado em vibrações. A obra do Pai é contínua. Então, o planeta Terra, nós já sabemos disso, ele não vai ficar no estágio que se encontra, como não ficou no estágio que se encontrava há algum tempo atrás. O que significa isso para você? O que significa isso para você? Ou você trabalha no tempo atual, ou não tem, ou vai ter que voltar para o mundo infeliz, mas para um mundo inferior ao que você se encontra. É só simplesmente isso. Está chamando a atenção para que você viva atualizado. Está chamando a atenção para que você viva no tempo que estás vivendo, no tempo em que você se encontra. Porque fizeste um processo reencarnatório para o tempo que você se encontra. Não seja rebelde com você mesmo. Não mantenha vivo aquelas porcarias do teu caráter. Modifique-as. Trabalhe o teu sentimento para que ele melhore. É isso que está dizendo aí. Ah, Senhor do céu. Ah! Rapaz, essa caneta eu não sei o que acontece, que coisa assim. Teste de paciência. Passa ali no manual. Aí. Isso dá um trabalho depois, rapaz. E deixa aí. Para editar.
Tem que apagar isso Tem tudo. Rapaz. que ter outra caneta, Quaresma. Oi? Tem que ter outra caneta. Hein? Tem que ter outra caneta. Isso aí já deu o que tinha para dar. Está usando desde o século XXI. Ó, tá dizendo. Desde o século XIX usa a mesma caneta. Ó, desde o século XIX usando a mesma caneta não vai ser possível continuar. Só para lembrar. Canetinha está mais moderno, tá? Não? Rapaz, que coisa, hein? Eu sei o que é. Esse negócio aqui. Achou que bem barato isso. Chinês vem no Simone. Qualquer uma serve pra cá? Qualquer um, cara. Qualquer canetinha que serve pra ali? Caneta. Não entendi. Não é qualquer caneta que serve pra ali. É, É? tem uma igual ali. Quer usar a nossa? Eu não ouvi o nome. Parece? Vai, Vai e volta, vai e volta. O editor cuida disso depois, né? Trabalho com Cine. Coitado dele. Leva 3 Nossa alegria torna-se visível quando sentimos a responsabilidade de dividirmos essa tarefa com esses missionários, irmão amado, que ergue no Brasil a bandeira da educação do Espírito. Sinto-me motivado a participar desse movimento divino que o nosso abnegado missionário de Jesus, Eurípides Passanufo, estruturou para dar avanço aos ideais nobres de nossos irmãos de ideal que desejam servir e se transformar em missionários afetuosos e sinceros. Dizer. Só uma mensagem para todos nós. É, a mensagem dele é fantástica. Muito bom. Releitura de 6 matérias relativas ao assunto materialismo e viver como espírito. Certamente, àquela altura, houve muitos comentários e palavras a respeito. Então, nós produzimos isso que aí está. Porque foram assuntos que foram cuidados nos slides anteriores àquela época. Eu deixei aqui permanecer porque é interessante para todos nós. Olha ali embaixo. O Espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Agostinho, está na conclusão 8 do Livro dos Espíritos. Pergunta 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Aí, é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos estudando. Destruindo o materialismo. Tem que destruir. Mas é destruir mesmo. Não é nada, depois eu dou um jeitinho. Não é dar jeito. É parar de dar vazão a isto. Para você poder dizer realmente que você é espírita cristão. Não basta ser espírita.
Porque espíritas tem vários. Está cheio por aí de espíritas. Mas é espírita cristão? Mas por que isso, Quaresma? Oh, porque o espírita cristão se esforça por seguir Jesus. Se esforça por seguir o que está pautado na doutrina espírita. Se esforça. Agora, tem muitos espíritas, frequentam a casa espírita, mas não são cristãos. Porque qualquer coisinha, não, vou lá, tem que atender fulano, tem que atender ciclano, senão vão ficar chateados comigo, o problema deles. Estou me fazendo entender? A individuação de cada um depende de cada um, não depende do outro. O outro ajuda, ou se desajuda e desajuda aqueles que estão ao seu lado, não permitindo que sejam educados. Porque quando se forma um grupo familiar, todos ali estão reunidos para educar-se. E quando você, como chefe do grupo, entre aspas, chefe do grupo, entre aspas, você não utiliza o processo educacional para aqueles que disseram, você está se deseducando e deseducando aquele que veio do seu lado para ser educado por ti mesmo. Porque você é deseducado. Estou me fazendo entender? O problema é muito sério. E toda essa educação tem um fim, tem um propósito muito específico. É fugir da materialidade. Acabou. Não tem jeito. Não tem como. Porque você não é corpo físico, você é uma alma. É como se você estivesse trabalhando numa indústria. A máquina vai produzir. Mas você não é a máquina. Você está trabalhando com a máquina. Então você tem que fazer com que aquela máquina produza o melhor. Não é isto? Não é isto? Pois você, a alma, está trabalhando com essa máquina. E você tem que fazer com que essa máquina produza o melhor. É você que vai fazer isto. Não é a máquina. É você. Difícil isso? Capítulo 1º, terceiro diálogo. Novamente aqui, ó, o sangue resgatou o espírito, e o espírito quem resgatar o homem da matéria. Razão. O que é o espiritismo? Combatendo o materialismo, não atacando os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a generalizar-se. Aí está. Perceberam por que falávamos tanto de materialismo e vamos continuar falando? E por que as lições nos trazem essas? E por que lá no encontro, hoje, no encontro de hoje, que eu digo, foi no encontro passado, que esteve lá em Sacramento, falou-se tanto também disso. Porque nós estamos no final da transição planetária. É o ápice. Você tem que fazer a escolha. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aqui tem um abismo. Aqui está cheio de luz, fraternidade e amor. Mas para que eu vá para esse lado,
Eu preciso me liberar do que está nesse abismo que se chama materialismo. Se eu não me libero, o meu magnetismo vai me atrair para lá. Não adianta eu querer ir adiante, porque eu não vou. Eu vou para lá. Ninguém manda. Porque a tua ambientação mental, a tua ambientação fluídica, não te permite ir para lá. Você vai para cá. E não adianta você desejar. Mas eu desejo ir para a regeneração. Não, você não é desejo. Você tem que estar preparado para ir para lá. Porque Deus só vai te colocar aonde você merece. Deus só vai te colocar aonde você construiu. É o teu campo vibratório. São as energias que você emana. Vocês sabiam? Porque a espiritualidade nos fala sobre isso. Muitos daqueles que permaneceram em capela, permaneceram no mundo de capela, lamentavam, choravam pela falta daquele que não conseguiu lá ficar, que vieram para a terra. Vieram para a terra. Emmanuel nos fala sobre isso. Eles lamentavam aqueles que não conseguiram ficar em capela, tiveram que vir para a terra. É o que vai acontecer com muitos. Eu não vou lamentar por ninguém não, porque eu canso de falar nisso. Você está rindo, galera? Não vou lamentar não, vou dizer, agora tá bom aí, tá legal, fica mais um pouco. Vocês já repararam uma coisa? Reparem uma coisa. A lei divina é severa. É mais severa do que as minhas palavras. Porque você não tem como burlar. Você não burla de forma alguma. Ela é severa. Mais severa que o objetivo das minhas palavras, das minhas frases. Ela é bem severa. Ninguém consegue burlar. É X, acabou. Não tem metade. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 8. Lançai o olhar para diante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Magoar, provocar ou sentir mágoa, angústia ou sofrimento, ofender-se, ferir-se, melindrar-se. Vocês já repararam? Quantos textos nós passamos aqui? E todos eles estão botando materialismo no fundo do poço. E está no Evangelho. É texto do Evangelho. Não é do Roberto Quaresma, não. É do Evangelho. Lançai o olhar para adiante. Quanto mais vos elevados pelo pensamento acima da vida material, tanto menos nos magoarão as coisas da terra. Então, aí que a gente está vendo aí essa questão, né, de se magoar, ficar ressentido, ego. Olha o ego aí. Pois é. Joana bate, fica no ego. Perfeitamente. É melhor cuidar do self, né? Sim. Porque o amanhã, você jamais vai conseguir fugir do amanhã. Você não vai conseguir fugir do amanhã. Viu, Graça? Sim. Tá vendo, Rose? Viu, Beto? Mesmo porque somos eternos, né? Você não foge do amanhã. Somos espíritos eternos. Por que você não foge do amanhã? Porque nós somos eternos. Não adianta a gente querer fugir. Porque o amanhã, quem constrói é você mesmo. Responsabilidade. Então não tem jeito. Porque somos eternos. Não tem como. O teu amanhã é produto do que você... É teu produto, é produto teu. Ninguém foge.
estará sendo inimiga de você mesma. Faço-me entender? Porque o teu amanhã não será o prazer, não será a ilusão que você está vivendo pelo materialismo. Muito pelo contrário. Ele vai te mostrar o fel que você construiu. O amargo que você construiu. Não tem jeito. E aí vem o rangel dos dentes. Então ninguém foge do amanhã. É produto de cada um. Ó, eu coloquei assim, né, quando, na questão do sangue resgatou do espírito. Eu entendi. Questão O espírito resgatou, não, o sangue resgatou do espírito. Aí eu entendi assim, o espírito precisou reencarnar várias vezes para adquirir conhecimento suficiente para compreender que ele é um espírito imortal e precisa trabalhar a sua evolução, que é de sua responsabilidade. Agora precisa cuidar da sua individuação, ou seja, da autoiluminação. É isso. Por isso é que o sangue é pelo fato de você reencarnar materialmente. Claro, o corpo é aqui que corre sangue, né? O sangue é o corpo material. Você usou a reencarnação para o teu processo evolutivo. Isso é necessário, está no livro dos Espíritos. Reencarnar é preciso. Então você usou a reencarnação, o sangue, para a tua evolução. E agora você tem que fazer com que o homem não fique apegado à matéria, porque, afinal de contas, você é espírito, você é uma alma. Você está usando um instrumento de trabalho. Porque você já tem conhecimento suficiente para poder claro. fazer esse movimento de mudança. É claro. É isso. É isso mesmo, perfeitamente. Vamos em frente. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Item 6, Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, observe o detalhe, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Daí, tudo que temos falado, tudo que vimos até o momento, não tem como ser diferente. Quando você usa da materialidade em detrimento da espiritualidade, em detrimento das coisas da alma, você está fazendo mal a você mesmo. E, por tabela, aqueles que te servem. Aqueles do teu grupo familiar, principalmente. Coisa séria, não? E você paga por isso. Paga entre aspas. Você responde por isso. Porque se você com as tuas ideias e com o teu comportamento incentiva o outro, você também é responsável por isso. Pelo mal que tu estás fazendo ao outro. Porque você não veio para cá para fazer mal a ninguém, nem a você mesmo. Conseguimos entender? Então você incentiva o outro, né? Estimula o outro a fazer também o imprestável. Você é responsável por isso. Porque ele e todos que estiverem ao teu lado estão esperando a educação. Não importa onde você esteja. Eu estou no ônibus, na condução, eu estou no trem, eu estou não sei aonde, eu estou num lugar qualquer. Mas se eu trabalho deseducadamente e motivo o outro, estimulo o outro a esses princípios deseducativos, você também é responsável por isso. E agora? Por quê? Porque você já sabe que você fez um processo reencarnatório para trabalhar motivos educacionais evolutivos. E se você não está trabalhando, você está fazendo mal a você mesmo e mal ao outro que está ao teu lado.
E você é responsável por isso. Não tenho dúvida. Vejam, conseguem perceber o que é um grupo familiar diante de tudo que estamos falando? Eu estou falando no grupo familiar daqueles que estão mais próximos de você, mas o nosso grupo familiar é todos que estão à nossa volta, quer onde nós estejamos. Ainda tem esse detalhe. E o maior compromisso é com aqueles que estão dentro do mesmo lar. Mas todos os outros também são. Afinal de contas, você é minha irmã, você é minha irmã, você é minha irmã, você é minha irmã. Todas as almas são irmãs umas das outras. Porque o nosso Pai é Deus. Então eu tenho que ter muito cuidado com as minhas ações, com os meus compromissos, para não motivar o outro a situações inferiores, nas quais também eu estarei trabalhando. O problema é meu. É o que a Michele falou, nós somos construtores dos nossos atos. Perfeitamente, é isso mesmo. É isso aí. Sem dúvida. Seja o ato que for. Ela tem uma linguagem bem simples, né? Fácil de Perfeitamente. entender. Perfeitamente. É, mas é assim mesmo. Nós precisamos prestar muita atenção a tudo que venhamos a fazer. Tudo. E aí, a importância que falávamos ainda há pouco, de estarmos com a nossa glândula pineal em boa sintonia, em estar receptiva às mensagens do nosso guia espiritual, principalmente, e a maior parte dos espíritas não estão, porque estão trabalhando mais materialmente do que espiritualmente. E aí tem um grande detalhe, que foi falado inicialmente, que foi comentado lá no encontro. Você pode ser espírita, mas é preciso ser espírita cristão. Porque espírita tem muito por aí. Aqui em Banda trabalha com espiritismo. Deu para entender? A coisa é muito séria, né? É muito séria. E nós precisamos estar com muita atenção. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra tais abusos que se previnem os que aplicam a si próprio estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Está aí. Tudo que estamos falando. Tudo que estamos falando. A coisa é mais séria do que todos nós estamos pensando, né? Mas é. É e será cada vez mais sérias, de acordo com as responsabilidades e compromissos que nós sejamos capazes de assumir ao longo do nosso aprendizado como espíritos, como alma que somos, né? Até conseguirmos realmente a individuação. A individuação de Jung. Porque Joana, para trazer esses ensinamentos, ela estudou com Jung na espiritualidade. Vejam, esse espírito é um espírito que dá. Ele é o quê? Psicólogo, né? Eu coloquei no meu Face uma matéria chamada Psicologia da Alma. Transpessoal, né? Oi? Acho que é psicologia transpessoal. Psicologia da alma. Muito bem. Olha só, eu coloquei assim, Quaresma, buscar melhorar os sentimentos, pensamentos e suas atitudes, dar utilidade à matéria em prol do espírito para favorecer a sua evolução. É isso aí. Muito bem. A Valéria está se preparando para assumir uma turma de evangelização de espíritos. Está no próximo É tua obrigação, hein?
Muito bem, nós vamos parar nesse slide, vamos completá-lo na próxima, né? Evidentemente que não será na próxima quarta-feira, mas é na outra quarta-feira, depois do dia 29, nós vamos dar continuidade. O processo aqui é longo, mas é esclarecedor e nós vamos sempre procurar trabalhar no tempo 2026, né? Porque começamos em 2018, mas nós vamos sempre procurar acrescentar algo mais para aqueles que nos acompanharam lá em 2018, como a Maria, como a Rose, como a Valéria, como o Cid, embora o Cid de vez em quando tire um cochilo ali com uma graça também. Hoje eu não cochilei, não. E às vezes, hoje você não cochilou não, mas o Cid falou, fez com que estava cochilando. Quase que eu virei cambalhota aqui. Não, mas semana passada eu dormi mesmo, eu apaguei aqui semana passada. Hoje não. Então nós vamos fazer uma prece final. E já falamos com o Maxwell, já falamos também com a Rose. O Maxwell vai aproveitar esse momento para dar uns passos na Rose. E a Ingrid pediu também que gostaria de tomar um passo. Então você senta mais lá perto que aí fica mais prático o Maxwell. Quando ele terminar um passo na Rose, ele dá um passo em você também. Pode se preparar, Max. Nós vamos terminar nosso trabalho de hoje, nosso encontro. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Elevemos o nosso pensamento, colocando na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom sentirmos, Jesus, que estamos procurando o aprendizado para que possamos ser melhores amanhã. Ajuda-nos, Jesus, neste propósito, permitindo que amigos espirituais possam nos amparar, nos auxiliar a todo momento, não só nesses instantes que aqui nos encontramos, mas ao longo da nossa trajetória diária. Que esses amigos espirituais possam se encontrar sempre presentes, nos inspirando no caminho melhor a seguir, nas melhores atitudes e comportamentos diante do processo da existência. Que tenhamos, Senhor Jesus, a capacidade suficiente para emanarmos luz, conquistando os ensinamentos que deixaste e fazendo com que sejam eles as letras, os atalhos, os passos da nossa existência. Que possamos, Jesus, procurar sempre a iluminação, nos afastarmos dos apegos diários, da materialidade que nos atrai, dessas ilusões que procuram nos consumir. Mestre querido, queremos agradecer todo esse apoio que temos recebido. Queremos agradecer, Jesus amigo, todas as intuições, as emanações fluídicas que recebemos,
as inspirações que nos chegam. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Querido amigo espiritual, você que é aquele guia que nos sustenta, que nos ajuda, que nos mostra o caminho, com a iluminação que emite para nós. Muito obrigado, querido guia espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nossa gratidão, queridos irmãos, amigos, que sempre se apresentam. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado